structure ever built by the Romans. Why? The rotunda. A rotunda, espaço interior coroado por uma cúpula magnífica, era o coração do projeto do Panteão. No centro, a cúpula de concreto tinha 45 metros de altura e a mesma largura, sem apoio de colunas ou suportes. 150 feet is a great distance to span. And the guts that they had to attempt something so wide, to span something so wide, this is one of the grand achievements. A cúpula do Panteão seria o maior vão aberto de concreto no mundo por 18 séculos. Antes de os engenheiros começarem a construir o teto de concreto da cúpula, tiveram de descobrir como desviar seu peso do centro. Do contrário, quando removessem a armação de madeira que segurava o teto, 3.000 toneladas de concreto desmoronariam com o próprio peso. Today, when we build in concrete, we introduce a steel tension rod, which picks up half of the stresses in the concrete. The Romans couldn't do this. Therefore, the dome of the Pantheon was constantly pushing outward towards its base. Os engenheiros do Panteão criaram várias soluções radicais para assegurar que o teto e a reputação do imperador não desmoronassem. Primeiro, eles construíram uma base sólida de paredes com 6 metros de espessura para agir como fundação para o teto. They used the vertical walls on either side to help support the weight of the dome from pushing outwards. They used the walls to buttress the dome itself. À medida que o teto avançava para o topo, os engenheiros misturavam materiais mais leves com o cimento e aplicaram uma camada cada vez mais fina da mistura. Roman concrete, like concrete today, used aggregate, usually stones, to bond the concrete together. In the Pantheon's dome, Romans used a common technique at that time of actually inserting hollow amphora or jugs inside of the concrete to displace some of the concrete and lighten the load. Para deixar o teto ainda mais leve, os construtores moldaram alvéolos no teto que serviam para 2 propósitos engenhosos. These coffers are meant obviously for an aesthetic purpose, that is that they allow the surface of the domed area to be decorated, but at the same time they reduce the amount of concrete which is necessary for the dome itself. Uma alteração final para distribuir o peso da cúpula se tornou a característica mais notável do Panteão: o óculo, uma cavidade de 9 metros no centro do teto. O óculo elimina a tensão do concreto pesado no ponto mais fraco da cúpula e ilumina o interior como o sol ilumina a terra. Imagine as a ancient, never having been in this kind of interior space before, because no other interior space had ever looked like it before, feeling the religious aspect of the interior itself, a building which was dedicated to all the gods. Os engenheiros do Panteão queriam a perfeição e quase alcançaram. Mas uma falha misteriosa no projeto ainda intriga os observadores atuais. O pórtico frontal do Panteão, a entrada que leva ao interior, está 3 metros mais baixo. Ele não se liga à rotunda como deveria. Why 50-foot columns were not used instead of the 40s that were there can only be held to speculation at this point. Did they sink in the Mediterranean? Were the Romans not able to acquire the stone to achieve those kind of columns in the time necessary for Hadrian to inaugurate the building? We can't say for sure. Durante séculos, o Panteão figurou como um enigma da engenharia. Mas a forma como foi construído é só uma parte da incógnita. O maior mistério é saber quem o projetou. Não há registros que revelem a identidade do arquiteto. As hipóteses atuais se concentram no próprio imperador Adriano.
He was a very versatile individual and painted and wrote poetry and loved architecture. So many of Hadrian's other buildings were domes. So it seems to me that Hadrian may have had a hand in the design. Outro candidato possível é Apolodoro de Damasco, o gênio por trás do fórum construído pelo antecessor de Adriano, Trajano. Apolodoro era cético quanto às habilidades arquitetônicas de Adriano e corajoso o bastante para declarar isso publicamente. Apollodorus, at one point, sneers at Hadrian and says, "Go off and design your pumpkin domes." Ebbene, il progetto era stato affidato ad Apollodoro però non volle apportare delle modifiche suggerite da Adriano e allora probabilmente per questa ragione Adriano lo fece uccidere, insomma lo costrinse ad uccidersi. No ano 138, 8 anos após ordenar a morte do maior arquiteto de Roma, Adriano morreu de causas naturais aos 62 anos de idade. As 2 décadas de seu império foram a fase mais produtiva da engenharia na história de Roma. Quando Adriano morreu, portos, templos, pontes e basílicas em todos os cantos de Roma tinham seu nome. Quase um século depois, outro imperador encomendou uma das últimas grandes construções de Roma e provocou a queda e a destruição do império. Nas décadas que se seguiram à morte de Adriano, o Império Romano se manteve dominante na Europa, África do Norte e Oriente Médio. Seus imperadores detinham autoridade absoluta. Seus exércitos permaneciam invencíveis. E seus arquitetos continuavam a impressionar. Sua maior realização, um complexo imenso de termas romanas, foi encomendado em 212 da era cristã pelo corrupto imperador Caracalla. Ele ascendeu ao poder à moda antiga, através do assassinato. O pai de Caracalla, o imperador Sétimo Severo, desejava que seus 2 filhos comandassem o Império Romano juntos. Mas Caracalla e seu irmão Geta se odiavam. Depois da morte do pai, foi uma questão de tempo até que um eliminasse o outro. Caracalla agiu primeiro. Caracalla had him killed right in front of his mother, which seems to me a horrible, horrible thing. Geta's name was erased from memory, not only from inscriptions, but Geta's image was chiseled out. They erase the name, but they leave the erasure. We know that the state has taken steps to eradicate him, and we should remember that lesson. Durante o reinado de Caracalla, o sangue correu novamente pelas câmaras imperiais. O império voltara às mãos de um tirano, que governava pelo medo. The rule of Caracalla is characterized by that of a man, emperor, who places himself above man, within the sphere of the gods. Caracalla queria deixar um legado que garantisse fama eterna, como o Coliseu de Vespasiano, o Fórum de Trajano e o Panteão de Adriano. He had to prove himself as worthy of the imperial power. He had to show that he was even better than his father. O novo imperador tentou compensar seus pecados construindo um complexo de casas de banho. As termas eram parte integrante da vida cotidiana em Roma havia séculos. Eram prédios com piscinas de água quente e fria. Mas as termas eram mais do que um lugar para se banhar. Eram clubes de campo abertos a todas as classes.
Le terme erano frequentate da tutti, da giovani, vecchi, ricchi, poveri, in una grandissima libertà e promiscuità. Magari promiscuità forse non può essere applicata a uomini e donne, c'erano orari diversi per la frequentazione femminile e per la frequentazione maschile, ma comunque le terme erano il luogo di ritrovo di tutta la popolazione perché oltretutto erano gratuite, non si pagava nulla per andare alle terme. After you finished work, you're going to go to the baths for a couple of hours to unwind, to listen to politics, to get a rub down, to have a manicure, to have a haircut. There were places